Ela largou o marido deficiente. Alguns anos depois, ela se arrependeu e muito. Seu namorado deixou quando ele voltou do exército em uma cadeira de rodas. Então, ele tomou uma decisão. A história que você está prestes a ouvir é muito especial. Me acompanhe até o final desse vídeo e descubra o porquê. Meu nome é Emanuel e minha história começou tempos atrás, quando ainda era uma criança. Muitos anos atrás, quando comecei a escola primária, conheci uma garota chamada Daniela. Ela era a mais bonita de todas. Eu gostava muito de estar ao lado dela. Brincávamos e nos divertíamos muito juntos. Quando crescemos, eu a acompanhava até a casa dela quando saíamos da escola. Ela fazia isso quase todos os dias, e nos finais de semana eu a visitava, já que a casa dela era bem perto da minha. A verdade era que eu apreciava muito os momentos em que pude passar com ela. Me lembro de uma vez que perguntei a ela: "O que você gostaria de ser quando crescer?" E ela respondeu que gostaria de ser enfermeira. Então, ela me fez a mesma pergunta e eu respondi: "Eu gostaria de ser um grande soldado, como meu avô, que virou um general. Quero servir e proteger meu país." Ela olhou para mim e apenas sorriu. Daniela se tornou parte do meu coração. Tente entender, meu avô era uma das pessoas que eu mais sentia falta. Ele morreu quando eu era criança. Eu sempre quis ser como ele. Me lembro de uma vez, na sala de aula, algumas crianças estavam mexendo com a Daniela. Elas maldosamente puxavam o cabelo dela e eu fui defendê-la, mas eles não paravam. Finalmente, acabei brigando com as crianças. Os professores me levaram para a diretoria e ela chamou meu avô. E ele veio. A diretora gritou com ele. Disse para ele ter certeza de que isso não iria acontecer de novo, ou eu iria ser expulso da escola. Falou que meu avô devia falar comigo sobre isso ou me punir pelo que eu fiz. Meu avô apenas acenou com a cabeça e lhe assegurou que isso não aconteceria novamente. Quando saímos, eu esperava que meu avô me punisse ou gritasse comigo. Ele estava muito sério. Passamos por um parque e sentamos em um banco. De repente, seu rosto mudou. Ele apenas me deu um sorriso e tocou minha mão. Ele me disse que o que eu fiz foi bom e que ninguém deveria machucar uma mulher. Quem faz isso é um covarde e é nossa obrigação defendê-las. Entretanto, você vê o tempo passar sem parar. Crescemos e entramos no ensino médio. Mas de repente comecei a ter sentimentos fortes por Daniela. Algo muito especial. Eu não a via mais como uma amiga. Eu queria que ela fosse outra coisa na minha vida. Eu não sabia como dizer isso a ela. Eu não queria estragar nossa amizade, mas um dia eu disse a ela tudo o que eu sentia. Eu não podia mais esconder. Ela olhou para mim e de repente me abraçou forte. Ela apenas disse: "Sim, eu quero estar com você." Ela não sabia o quão feliz eu estava naquele dia. Aquele dia ficou marcado como um dos dias mais importantes na minha vida. Tínhamos apenas 14 anos e éramos adolescentes, mas você precisa saber que eu sempre a respeitei, embora houvesse momentos em que eu a respeitasse mais ainda. Mas eu ainda queria ser soldado, e isso significava que quando terminasse a escola, teria que ir para outra cidade para me alistar. Então, antes que isso acontecesse, eu disse a ela que ainda queria realizar meu sonho de ser soldado. Ela não aceitou muito bem. Primeiro, porque ela não queria ficar longe de mim. E segundo, porque ela estava com medo de que algo acontecesse comigo. Respondi que ela poderia vir me visitar e assim ficaríamos juntos. Nosso pior inimigo era o medo. Ela me disse que gostaria de pensar sobre isso, que isso não era um jogo, mas que eu queria continuar. Eu queria servir o país, mas ela era tudo para mim também. Talvez fosse melhor tê-lo ouvido, mas eu não fiz isso. Depois de mais alguns anos, terminamos o ensino médio e Daniela se matriculou na universidade da cidade. Ela queria ser enfermeira e eu escolhi meu caminho como soldado. Finalmente esse dia chegou. Ela me acompanhou até a estação de trem. Ela chorou, me abraçou forte. Eu a beijei na testa e a abracei. Lembro que no mesmo dia à noite, cheguei na base militar em que eu ia servir. Havia muitos meninos que queriam realizar seus sonhos como eu fiz. Fiz muitos amigos lá. A verdade é que eu estava muito feliz. Esse foi o início dos meus sonhos. No começo foi muito difícil, mas depois me acostumei e foi assim que o tempo passou. Daniela vinha me visitar todo fim de semana com minha mãe. É claro que eu também falava com ela por telefone e constantemente mandava mensagens para Daniela pelo celular. Devo admitir que senti muita falta dela. Tudo estava bem, até que um dia aconteceu o que ela mais temia.
Eu já tinha feito isso antes e não havia problema, mas naquele dia algo diferente aconteceu. Foi logo pela manhã. A missão era entrar em um helicóptero e pular de paraquedas no X pintado no chão. Todos os meus colegas conseguiram. Eu fui o último a pular. Tudo estava bem, meu paraquedas abriu como deveria. Mas houve uma forte rajada de vento que me fez perder o controle. Caí no chão e meu corpo rolou por vários metros. Eu estava completamente inconsciente. A verdade é que eu não me lembrava de nada do que tinha acontecido. Só sei que acordei no hospital. Fiquei sabendo que havia sobrevivido a uma queda de vários metros. Nesse mesmo dia, Daniela veio à minha casa na base. Ela entrou na minha casa, mas não estava ninguém. Portanto, ela ligou para minha mãe, mas ela não atendeu. Então se dirigiu até um hospital onde trabalhava. Ela não percebeu que seu telefone estava tocando. Era minha mãe, tentando contar a ela o que havia acontecido, mas ela não atendia. No final, ela conseguiu falar com a minha mãe e ficou sabendo do meu acidente. Então ela pegou minha mãe e foi direto para o hospital. Elas chegaram no dia seguinte ao acidente. Elas me visitaram e nesse mesmo dia, o médico disse algo que acabou com os meus sonhos. Ele disse que eu nunca mais poderia andar de novo e que deveria ir para casa descansar. Para piorar, ele disse que nenhuma cirurgia poderia curar minha condição. Olhei para os rostos de minha mãe e da Daniela. Eu não queria que elas sentissem pena de mim. Até 2 dias atrás eu estava pensando em tudo o que estava por vir e agora estava condenado a uma cadeira de rodas pelo resto de minha vida. Daniela vinha sempre me visitar, ela fazia isso todos os dias. Mas então notei que ela começou a se atrasar para vir me ver. Talvez fosse por causa do seu trabalho, pensei. Até que um dia ela veio até em casa e disse que precisava falar comigo. Pedi para ela entrar, mas ela não queria entrar em casa. Ela disse que não tinha muito tempo, que ela estava passando só para me dizer algo. Então ouvi cada palavra dela. Emanuel, você é um homem muito bom. Conheço você desde quando éramos crianças. Mas acho que é hora de dizer adeus para sempre. Eu sempre imaginei que teria uma vida completa com você. Mas você não é mais aquele homem. Não me ligue, porque eu não vou te atender. Depois dessas palavras eu fiquei muito mal. Senti que minha vida tinha acabado para sempre naquele momento. Passaram-se vários meses e um dia eu queria ir da cadeira para a cama. E ao fazer isso, senti que minhas pernas estavam se movendo. Fui ao médico e contei-lhe o que havia acontecido. Ele me disse que isso deveria ser impossível, mas eu me recusei a acreditar nisso. Pedi a ele que me enviasse a uma enfermeira diariamente para tentar me ajudar a movê-las novamente. E foi assim que conheci Paula, uma terapeuta que me ajudou a sentir que não era um fardo, uma perda de tempo. Muitas vezes eu estava de mau humor e gritava com ela. Dizia-lhe que tudo aquilo era um desperdício de energia. Mas ela conseguiu me convencer de que nada é impossível nessa vida quando você realmente quer que algo de bom aconteça. Aos poucos, ela mudou minha forma de ver o mundo. Às vezes as coisas acontecem por uma razão. Finalmente, um dia consegui mexer os dedos dos pés. Eu não podia acreditar. Todo o esforço que estava fazendo estava valendo a pena. Mas ainda havia muito trabalho a se fazer durante um longo tempo. Paula estava me ajudando muito. E quando finalmente consegui dar meus primeiros passos, senti uma emoção incrível. A emoção foi tão forte que em um momento de impulso abracei e beijei Paula com alegria. No entanto, eu voltei ao meu estado normal e quis ir embora. Mas ela me abraçou forte e me beijou novamente. Naquele momento, senti que a vida estava me dando uma segunda chance. Desde então começamos a sair para passear e nos divertimos muito. Ela me ensinou a acreditar em mim novamente. Me devolveu a esperança, felicidade e, acima de tudo, o amor. No entanto, depois de 1 ano, alguém bateu na minha porta. Quando abri, na minha frente, lá estava Daniela. Ainda me lembro da sua cara de surpresa ao me ver ali, de pé, embora eu tivesse muletas para me impedir de cair naquele momento. Daniela disse espantada: "Como isso é possível? Como é que você está andando? O médico disse que você nunca mais voltaria a andar." Ela me abraçou, mas eu a afastei. "Eu estava errada. Quero que tudo volte a ser como era antes", eu a ouvi dizer. Olhei para ela em silêncio e me lembrei de suas últimas palavras quando ela me deixou ali naquele chão. "Não quero um homem completo." Então eu disse: "É melhor você ir embora. Eu não quero uma mulher incompleta." Eu disse isso
porque eu sabia que aquela mulher poderia um dia me trair novamente em tempos difíceis. E assim, terminamos mais uma das nossas histórias sensacionais. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito. Um forte abraço e até a nossa próxima história, aqui no Histórias Sensacionais.